Graça e paz, meu querido irmão, irmã, Deus te abençoe. Pastor Gilberto, da Igreja Batista Central de Arapongas. Queria ler um texto da Palavra de Deus, queria orar com você. Esses dias, muitas pessoas preocupadas, pessoas amedrontadas. O que a Palavra de Deus ensina? O que a Palavra de Deus quer mostrar para nós diante de caos, de calamidade, de epidemias, pandemias e aflições que nós estamos sujeitos a passar? Há um texto precioso, João capítulo 16, versículo 33, queria ler com você. Preste atenção, que palavra gloriosa. Essa palavra traz calma, essa palavra traz alento à minha alma, ao meu coração, ao meu espírito. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então Jesus está dizendo que nele é possível desfrutar, receber uma paz, o shalom de Deus. É interessante que o shalom de Deus não é fora da guerra, não é isenção de problemas, mas é na guerra, no problema, na dor, na crise, na enfermidade. O Deus da paz, ele visita por intermédio do Filho, que é Cristo. Então, em Cristo é possível ter essa paz. É isso que eu aprendo aqui, a primeira lição de João 16:33. Não para por aí, Jesus dizendo: no mundo passais por aflições. No mundo, nesse sistema, nesse século, nesses dias, nesta vida que ora as coisas aparentemente estão bem, de repente vem uma enfermidade, um desemprego, de repente vem uma doença, a morte de um ente querido. Isso abala a gente, né? Ter fé em Deus, ter fé em Cristo, ser uma nova criatura, não isenta dessas dores, desses momentos tristes que Deus permite que o seu povo, que o cristão, o crente, venha passar. É interessante que Jesus Cristo, ele traz uma palavra assim, tremenda, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque toda dor, toda crise, toda enfermidade, todo luto, visa o quê? Roubar a nossa coragem, visa nos entristecer, deixar abatido, deixar sem força, desanimado, triste. E aqui esse texto é para a nossa consolação. Jesus Cristo dizendo: tende bom ânimo. Jesus está dizendo que não é para entregar os pontos no meio da dor, no meio do caos, no meio da enfermidade e das más notícias. Claro que os jornalistas, eles são pagos para ser proclamadores de notícias amedrontadoras, proclamadores do caos. Todo jornalista, ele se preparou, ele estudou para, de maneira convincente, trazer o noticiário de maneira que a pessoa que está ouvindo ou assistindo, ela seja impactada. E é interessante que as revistas, os jornais, os programas policiais, notícias de calamidade, alcança um número altíssimo de audiência. Como que as pessoas ficam impactadas, como a notícia ruim se propaga rapidamente. Tem todo um preparo, toda uma ciência, um conhecimento, uma didática, uma fala, como se expressar para anunciar uma notícia de fatalidade, de caos, de calamidade, de tragédia. E essas pessoas são preparadas, são pessoas estudadas e sabem como atingir, como afetar, como chamar a atenção.
E nesses dias em que o Brasil e o mundo passa por esta pandemia, há pessoas amedrontadas, há pessoas assustadas porque a internet, o jornal, a televisão, a mídia, o Facebook, o WhatsApp, são centenas e centenas de notícias falando que em tal lugar morreu, tal lugar fechou, tal lugar está decretado estado de calamidade. Isso mexe com o emocional, isso mexe com os nossos sentimentos, pois somos humanos e isso é natural. Mas olhando para a palavra de Deus, você que é homem de Deus, mulher de Deus, Jesus mora no seu coração, essa mensagem é para dizer que Deus está no controle. E quando João, inspirado, ele traz essa palavra do Senhor Jesus, tem de bom ânimo. No meio do caos, o cristão ele não pode se entregar. Essa é a grande verdade. Claro, somos abalados, claro que somos até mesmo influenciados, mas por outro lado, a palavra de Deus é uma promessa para nós. Jesus não está usando aqui de artifício, de mentira, de engano, dizendo que vai dar tudo certo, que não teremos problemas. Vai ter o caos, vai ter a doença, mas essa palavra é encorajadora, essa palavra ela é motivadora. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aonde está o meu ânimo? Né? Ouviu uma notícia boa, diz que os Estados Unidos descobriu agora um medicamento que era tratado contra a malária, que o resultado contra o coronavírus é positivo. É interessante. Ouvi uma notícia também que os Estados Unidos estará fazendo um empréstimo de bilhões de dólares para que o Ministério da Saúde venha investir de maneira maciça para a prevenção, para o tratamento, nos hospitais. Que bom. Mas a maior alegria que há no meu coração, na minha alma, é que a palavra de Deus está dizendo que Jesus Cristo, ele venceu, ele superou toda crise, toda perseguição. É bem verdade que homens na história da humanidade sofreram, né? Quem não fica emocionado ao ler a história dos prisioneiros de guerra, os judeus, uma fúria insana de Adolf Hitler, pisoteando, massacrando, escravizando os judeus, gritos de dor, de sofrimento, mas nenhum judeu sofreu, padeceu como o nosso Jesus. Isaías fala que Jesus era homem de dores, ele sentiu na pele o sofrimento, o descaso, a dor, as machucaduras, os ferimentos, homem de dores experimentado no trabalho. A respeito de Jesus, ele sofreu muito mais do que os prisioneiros de guerra de Adolf Hitler, ele sofreu muito mais do que os escravos, e ele sabe o que é sofrimento, e por ele experimentar na própria pele, na própria carne, ele é inspirado por Deus para trazer essa palavra para nós, que ele venceu. E ele nos encoraja, ele nos fortalece. É verdade que existe uma linha de pensamento, de pregadores dizendo que tudo vai dar certo. Se ficar doente é porque é pecado, está em pecado. Não. No mundo, se estamos aqui neste mundo, somos sujeitos a dores, aos percalços que esta vida oferece. Interessante que o ser humano já nasce chorando, né? Já nasce chorando. Ali no parto já se ouve o grito de choro daquele recém-nascido. E na caminhada, quantas situações, quantas dificuldades. É verdade que existem dificuldades mais graves, mas Deus está no controle, e que essa palavra venha acalentar, acalmar, que possamos entender que nele há uma alegria, em Jesus. Faça a sua parte, As autoridades estão empenhadas em orientar, em direcionar alguns pontos principais, em ações que venham prevenir
é importante. Mas busque a Deus, clame ao Senhor, tenha de bom ânimo, não entre em desespero, não entre em depressão, na sua angústia, no seu medo, clame ao Senhor. Há um texto na palavra de Deus interessante, o Salmo 69, grande é a minha aflição e a minha dor, proteja-me, ó Deus, a tua salvação. O salmista está dizendo que a aflição, que a dor e o medo bateu na porta dele. E qual é a atitude? Ele está clamando, proteja-me, ó Deus. Nesse momento eu quero dizer, Deus, protege a minha vida, protege a igreja do Senhor, protege os meus irmãos, as crianças, os idosos. Pai, tenha misericórdia, clame. Se o medo está batendo na sua porta, clame ao Senhor, ore ao Senhor, invoque a Deus na pessoa de Jesus. Ele não vai desamparar você, Ele está com você. É tempo de clamar, é tempo de se entregar totalmente a Deus, é tempo de entender que Deus está trabalhando, Deus está tratando, Deus quer gerar pessoas dependentes dEle. Talvez você ficou dependente de você mesmo, do seu dinheiro, da sua saúde, da sua pouca idade, mas nesses dias de caos, Deus está mostrando que precisamos depender dEle, de Jesus. Jesus venceu lá na cruz, Ele morreu, ressuscitou para trazer vida nova, para perdoar o pecado, tirar a natureza adâmica, é verdade. Mas nesse processo de crescimento na fé, Ele quer nos encorajar, Ele quer nos dar força, fé, através do Filho. Jesus venceu, e Ele está trazendo essa palavra ao meu coração, dizendo, tende bom ânimo. Onde está o seu ânimo? Onde está a sua alegria? No Ministério da Saúde? Na vacina? Na prateleira cheia? Não, o meu ânimo, minha alegria, o meu contentamento, a minha esperança é Jesus Cristo, é a palavra, é o Espírito Santo, é Deus reinando, é Deus se identificando como o grande eu sou, como o bom pastor, aquele que cuida de mim, aquele que me livra do mal. E se a doença, se o vírus me invadir, me atacar, Deus está no controle. Se a minha missão terminou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus permitir que seja acometido dessa doença, só tenho a dizer, bendito seja o nome dEle, Ele está no controle. Se é para a glória dEle, amém. Se não for, Ele vai usar a medicina, vai usar a vacina, vai usar a fé, o milagre. Uma coisa eu sei, a minha vida, a sua vida, está nas mãos do Senhor. Deus te abençoe, essa é a palavra. Tem de bom ânimo, em nome de Jesus. Amém.